Boa noite para todo mundo, sejam bem-vindos à primeira palestra de 2022 da Liga Acadêmica de Toxicologia Clínica da UFSC. Eu sou a Rafaela e faço parte da diretoria. Gostaria de fazer um agradecimento especial às ligas LACARDIO e LACAX, ambas da UFSC, por ajudar na divulgação do evento. E antes de começar, eu gostaria de dar alguns recados. Primeiro, que em breve a gente vai enviar para os participantes das atividades do semestre de 2021.2 o certificado de participação. Então, aguardem. E, além disso, hoje é a primeira palestra de um novo ciclo, de 6 atividades que ocorrerão até julho, uma por mês. Então, daí, quem desejar receber o certificado desse novo ciclo deve participar de pelo menos 75% dessas atividades. A próxima vai ocorrer em março e será uma discussão de caso clínico. Caso alguém tenha dúvidas quanto a essa questão, pode nos contatar via Instagram ou e-mail da Liga. E como já é de costume, o formulário de presença será enviado na metade final da reunião e ficará aberto até um pouco depois do término da palestra. As dúvidas podem ser enviadas ao longo da aula, tanto no chat quanto no formulário específico que está ali nas notas compartilhadas, e serão lidas no final da palestra. E, dados os recados iniciais, anuncio a palestra de hoje, cujo tema é intoxicações com efeitos cardiotóxicos. Ela será ministrada pelo médico, querido médico Ademilson Rogério, formado em medicina na Universidade Estadual de Londrina, especialista em clínica médica pelo Hospital Regional de São José e em cardiologia pelo Instituto de Cardiologia de Santa Catarina. Recentemente, ele terminou seu mestrado em informática em saúde pela UFSC e tem experiência profissional em diversas áreas de atuação. É também médico do Ciatox em Santa Catarina. Desejo a todos uma ótima palestra. Doutor Ademilson, de novo, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. A palavra é sua. Obrigado, Rafaela. Se você conseguir me ouvir bem, você está ok. O volume está o suficiente? Tá ok, tá certinho para ouvir. Qualquer Excelente. coisa, eu interrompo se acontecer algum problema no meio da palestra. Ok. Então, boa noite a todos das ligas aí acadêmicas. Provavelmente deve ter mais do que a Liga de Toxicologia. Parece que o pessoal da Liga de Cardiologia também está por aí. Então, é uma honra muito grande estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, pela lembrança. Eu gosto muito de poder compartilhar assim, os conhecimentos. Realmente é uma oportunidade grande. Como dizem os sábios, né? O conhecimento é uma das poucas coisas, quanto mais você compartilha, mais você multiplica, você nunca perde em compartilhar. Então, acaba sendo um reforço positivo para a gente também, porque todos vocês sabem que a melhor maneira de você aprender algo de verdade é você ensinar para alguém. Então, você estudar para ensinar é uma experiência muito interessante. Então, hoje nós vamos falar sobre o eletrocardiograma em intoxicações. Então, um sumário. Primeiro nós vamos comentar sobre o raciocínio clínico nas intoxicações em geral. Bem rapidinho nós vamos falar sobre anatomia e fisiologia cardíacas. A gente sabe que participam da liga não só médicos, mas farmacêuticos, talvez profissionais de outras áreas também. Então é interessante ter uma noção geral e também não ficar focado só na medicina, né? Então, o que eu vou falar aqui pode ser de conhecimento para todos vocês. Então, e daí nós vamos dar uma base sobre o eletrocardiograma geral e algumas alterações, eletrocardiograma alterado com base em casos clínicos. Vou usar aqui uns nomes de mitos, né? Nomes épicos, assim, para caso alguém tenha algum dos nomes. Então, não é culpa minha, eu vou me basear nos mitos gregos. Então, inicialmente, começando o raciocínio clínico. As intoxicações exógenas, elas fazem parte de um protocolo do ATLS, né? Então, a suporte avançado, né, de vida em trauma. Também, quando vocês forem fazer o ACLS, também se fala, em linhas gerais, sobre intoxicações exógenas que têm ritmos de parada, por exemplo, em AESP ou assistolia, fibrilação ventricular
e taquicardia ventricular sem pulso. Então, as intoxicações exógenas, elas participam praticamente de qualquer emergência médica, né? Inclusive em unidade básica de saúde, vocês podem atender também pacientes com intoxicações exógenas. Se vocês um dia forem pai, mãe, ou mesmo na família de vocês, provavelmente já devem ter tido experiências de intoxicações exógenas. Às vezes as crianças não têm um raciocínio ainda muito desenvolvido, acabam colocando na boca alguns medicamentos ou produtos de limpeza, por exemplo. Então aqui a gente vai ver, em linhas gerais, quero passar para vocês o seguinte: como vocês vão atender qualquer paciente em uma emergência. Então, vocês sabem que em emergências, o foco é em você excluir causas potencialmente letais, fatais, né, para a vida humana. Então, o mais importante na emergência não é você fazer o melhor diagnóstico, né? Claro que o ideal é você ter um bom diagnóstico da situação, mas é você excluir toda causa potencialmente grave. Então, por exemplo, muitas vezes vocês vão atender pacientes na emergência que têm um quadro de uma cefaleia, uma dor de cabeça. Então, a maioria das vezes a gente não vai ter o diagnóstico exato. Alguns diagnósticos são mais fáceis, uma enxaqueca, uma migrânia, por exemplo, que tem uma cefaleia hemicraniana, geralmente, que tem um ciclo praticamente mensal. Nas mulheres, por exemplo, essa enxaqueca piora dependendo do ciclo menstrual. Tem alguns fatores de gatilho, né? Estresse, insônia, às vezes quando toma cafeína, por exemplo. Então, só que tem outras causas de cefaleia que você não vai ficar tomando todo o tempo para descobrir, não, isso daí é uma cefaleia tensional, é uma enxaqueca, isso é um tumor, isso é um AVC. Então, eu só estou dando um exemplo geral para vocês verem que quando for atender emergência, não só intoxicações, mas qualquer emergência, o mais importante é vocês terem um raciocínio sindrômico. Então, isso é uma síndrome de cefaleia e, por exemplo, saber o que são os sinais de alerta para gravidade. Isso serve também para o raciocínio clínico de intoxicações. Então, vão atender um paciente, não necessariamente já vai chegar falando, eu tentei suicídio, ingeri tais medicações. Muitas vezes pode chegar desacordado, um paciente, por exemplo, em parada cardíaca, ou já em arritmia, ou com rebaixamento do nível de consciência, o paciente já chega desacordado. Então, é interessante ter uma noção do raciocínio clínico sindrômico. Então, antes de tudo, uma história clínica bem colhida, né? Se o paciente estiver acompanhado, é importante saber o que aconteceu, se nome, idade, comorbidades, quais são as doenças que o paciente tem, medicações de uso contínuo, o que ele poderia ter acesso, uso de drogas, né, drogas de abuso, se tem acesso a medicações na sua casa. Então, por exemplo, dá um exemplo de um caso que a gente atendeu aqui hoje no Centro de Intoxicações, de um paciente jovem de 22 anos que tomou várias medicações da sua avó. Então, ele não tem nenhuma comorbidade, mas ele teve um problema pessoal, que ele não teve um transtorno de adaptação, não tem histórico de depressão, mas ele não viu muita saída e tomou várias medicações. Não chegou a atingir a dose tóxica da maioria, mas algumas que causam hipotensão, podem fazer hipocalemia, alguns tipos de arritmia. Então, é interessante a gente saber se o paciente usa cronicamente a medicação ou não, isso vai ter um impacto, né? Geralmente, os antidepressivos, os anticonvulsivantes, né? Alguns tipos de drogas assim, faz muita diferença se já é usuário crônico ou não, né? Então, aqui a gente tem uma tabela. Paciente, por exemplo, que chega, vamos supor, o senhor Aquiles de 60 anos, que chega à emergência com um quadro de dispneia, insuficiência respiratória aguda. Então, ele chega assim sudoreico, né,
uma sudorese profusa, uma hipersalivação, você percebe assim, lacrimejamento, hipersalivação, é um paciente que chega com a pele pegajosa, assim, com dificuldade para falar, dificuldade para respirar, e você percebe assim que ele tem já uma mão de trabalhador, de agricultor, por exemplo, um senhor que trabalha com agricultura. Então, com uma síndrome molhada dessa, você já pode suspeitar de intoxicação por agrotóxico, inibidor de colinesterase, por exemplo, como organofosforado carbamato. Então, você vai fazer uma ausculta pulmonar, percebendo que o paciente tem uma ausculta muito prejudicada, com estertor bolhoso, estertor crepitante, com hipersalivação, socialorreia. Então, você pode perceber sinais muscarínicos e isso já indicar que é uma intoxicação exógena, por exemplo, por organofosforado, né, carbamato. Então, o que isso tem a ver com eletrocardiograma e cardiologia e intoxicação por agentes cardiotóxicos? Porque, teoricamente, todo caso que evolui com hipóxia, por exemplo, com broncoaspiração, nesse caso, uma hipersecreção brônquica, que vai levar a insuficiência respiratória, pode ter uma parada cardíaca, né, por hipóxia. E hipóxia é uma das principais causas de parada cardíaca em atividade elétrica sem impulso e a sistolia. Então, vocês vão ver lá no eletrocardiograma, aquela linha reta, né, de assistolia, ou uma atividade elétrica, só que sem impulso. A pressão é zero. O coração não está batendo, apesar de ter atividade elétrica. Então, isso é um exemplo da importância de você ver a história clínica, olhar para o paciente, examinar. Outro exemplo, um caso real também. Quando eu fazia plantão em um hospital, não vou falar qual hospital, para também não expor a pessoa, mas um colega médico acabou tendo uma parada cardíaca no consultório ao lado. Ele estava atendendo, assim, no mesmo plantão que eu estava, eu era residente, e teve uma parada cardíaca em AESP assistolia. Por qual motivo? Foi uma exposição a fentanil. Então, nesse caso aí, que evoluiu para insuficiência respiratória, fez depressão respiratória, né, hipóxia, e isso levou a uma atividade elétrica sem pulso, inicialmente uma parada cardíaca que o eletro tinha atividade elétrica, o eletrocardiograma do paciente, só que não tinha batimentos cardíacos. Então, isso daí é um exemplo de intoxicação exógena que leva à parada cardíaca. Então, e assim a gente vê vários exemplos. O mais importante, assim, o mais comum, é a intoxicação por antidepressivos tricíclicos, que muitas vezes o paciente apresenta apenas uma sonolência, está conversando, e de uma hora para outra pode ir apresentando alterações ali dos canais de sódio e prolongando o intervalo QRS e o intervalo QT, e isso de uma hora para outra o paciente pode estar falando, desenvolver um torsade de Points, um ataque cardioventricular com pulso inicialmente, depois sem pulso, degenerar para uma fibrilação ventricular e ter uma morte súbita por arritmia. Então, esses são exemplos de como é importante a gente fazer um raciocínio clínico bastante consciente, procurando ao máximo saber a história clínica do paciente. Para quem assistia aquele seriado House, sabe como, de uma forma meio jocosa, assim, claro que isso não existe na prática real, mas ele fazia com que os residentes dele fossem até a casa do paciente, às vezes até arrombasse a casa para descobrir se tinha exposição a medicamentos, algum agente tóxico, e muitas vezes se descobria a causa da doença como exposição a algum metal pesado, algum agente tóxico. Então, é importante a gente saber que a história clínica bem perguntada, bem interpretada, esquadrinhar bem a vida ali do paciente, né, procurando o melhor para o paciente, isso é muito importante. Então, aqui a gente tem, por exemplo, uma síndrome, só pensar em receptores, uma síndrome anticolinérgica, então ela inibe, faz uma ação vagolítica, então vai inibir a ação da acetilcolina, então pode levar a taquicardia, uma hipertensão, midrise. Uma síndrome colinérgica é o contrário, pode levar a uma bradicardia, uma hipotensão, né? Uma síndrome
de depressão do sistema nervoso central. Como eu falei, uma causa de morte por intoxicação por fentanil, por morfina, que é bem comum lá nos Estados Unidos. Tem muita gente com dependência de opioides, né? Então, inclusive, faz parte do atendimento inicial do SAMU deles, né, que é o 911 lá, é um protocolo de você já injetar naloxona em vários casos de parada respiratória em que você não tem um histórico muito definido, porque é frequente ter uma parada cardíaca, por exemplo, por hipóxia, que leva a ESP ou atividade elétrica simpulsa ou assistolia. Síndromes extrapiramidais, que acontecem por bloqueio de receptores dopaminérgicos, como no caso de Aldol, por exemplo, que é bem frequente, metoclopramida também, que pode fazer isso, meta-hemoglobinemia, que pode acontecer por vários tipos de medicações que a gente usa em emergência, por exemplo, um caso muito interessante que eu já vi acontecer também, paciente que usa por muito, está com uma crise hipertensiva, então hipertensão severa, você usa nitroprusiato de sódio, por exemplo, na emergência, uma medicação intravenosa para baixar ali a pressão, mas se você deixa esse paciente por muito tempo exposto a essa droga, pode fazer essa síndrome de meta-hemoglobinemia, que leva a uma substituição, a conversão de hemoglobina em meta-hemoglobina, e que pode levar a uma cianose central, hipóxia, de certa forma, uma hipóxia tecidual que pode ter prejuízo para o sistema nervoso central, sistema cardíaco, enfim, e síndrome simpático-mimética, né, como drogas de abuso, cafeína, descongestionantes. Então, no nosso Ciatox, por exemplo, é uma droga que é importante vocês estarem sempre cuidando, assim, na fazolina, por exemplo, que se usa em vários descongestionantes nasais, sempre deixar longe do alcance de criança, porque essa droga pode matar, por exemplo. Pode fazer bradicardia importante, uma hiper ou hipotensão. Então, tudo isso daí que a gente está comentando é interessante. Eu gastei um pouquinho mais de tempo nesse raciocínio clínico aqui, para a gente ter uma noção geral aí de como é importante saber a história clínica do paciente, sempre examinar os sinais vitais. Aqui, ó, alguém comentou sobre aumentar o tamanho da tela. Então, se alguém precisar, vocês mesmos podem aumentar o tamanho da tela aí, tá? No canto superior direito da apresentação. Então, é importante vocês terem sempre pensarem na história clínica do paciente, examinar o paciente com o que a gente tem de evidência, que é pressão arterial, frequência cardíaca, em relação à temperatura, sempre avaliar também frequência respiratória, né? Então, nas síndromes em geral, se você tem uma síndrome que faz mais sintomas de excitação, vai fazer aumento da frequência cardíaca, aumento da pressão arterial, midríase, por exemplo, ou se é uma síndrome que faz mais rebaixamento, que faz diminuição da frequência respiratória, diminuição da frequência cardíaca, hipotensão, miose. Então, em geral, se você pensar síndrome de aquela resposta de luta ou fuga, por exemplo, que faz mais excitação, ou aquela resposta mais de quando a gente está tranquilo, que é uma resposta mais parasimpática, né, que estimula mais o intestino, sistema geniturinário, que é mais para fazer um xixi, ou, por exemplo, quando você está bem tranquilo e relaxado, quando você está fugindo de um leão, por exemplo, ninguém pensa em ir ao banheiro, né? Então, é interessante ter essa noção geral de fisiologia e de receptores para a gente entender isso daí. Agora, os próximos slides vão ser um pouco mais rápidos, tá? Então, aqui no slide 4, nós vemos uma sonha geral para vocês verem como é que funciona o sistema de condução cardíaco, nó sinoatrial, nó atrioventricular, os feixes que ligam isso aqui, os feixes de His, que seriam como se fossem os fios elétricos do coração. Então, quando a gente tem alterações causadas por esses tóxicos, por essas drogas, ou, por exemplo, agrotóxicos, isso faz com que atrase essa condução, ou bloqueie mesmo a condução
elétrica ali e pode levar a arritmia. Então, aqui no slide 5 nós temos, está abrindo, vocês conseguem ver? Para mim não abriu direito. Rafaela está abrindo. Aqui está certinho. Normal. Ah, é? Para vocês é o eletrocardiograma normal? Ótimo, para mim demorou um pouquinho, mas agora abriu. Ok, então, aqui nós temos um eletrocardiograma normal, só para vocês terem uma ideia, que é o PQRS-T1, né? Então, é uma convenção que o pessoal quis iniciar por PQRS-T1, porque já tinha A, B, C, na matemática, tinha X, Y, Z, então quem inventou essas convenções do eletrocardiograma, ele percebeu que seria mais interessante iniciar ali por P, que então é uma convenção, por isso que as ondas se chamam assim, tá? Então, ondas P's, que indicam uma contração dos átrios, átrio direito e esquerdo, primeira parte átrio direito, segunda parte átrio esquerdo, daí faz uma fusão, tem uma onda P só, o intervalo PR, esse intervalo que leva do impulso elétrico ali dos átrios até chegar ao nó atrioventricular para fazer um estímulo para os ventrículos se contraírem. Então, onda QRS seria essa contração ventricular, esse segmento, e a onda T seria a repolarização ventricular, que é aquela recuperação dos minócitos para depois voltar a fazer uma nova contração. Então, em linha geral, os eletrocardiogramas, eles têm que ter esse comprimento, esses quadradinhos têm 1 milímetro quadrado, né, 1 milímetro para cima e para baixo, e o eletrocardiograma normal, ele tem que ser assim, onda P, ela não pode ser em tamanho e amplitude maior que 2,5, amplitude, em tamanho de comprimento não pode ser maior do que 3 quadradinhos ou 3 milímetros. O QRS ele não pode ser maior do que 3 quadradinhos, que dá 120 milissegundos, ou 3 milímetros ali. O intervalo QT, se não fosse corrigido, ele não pode ser maior do que 12 quadradinhos. 12 dá 480, mas geralmente menor do que 11 quadradinhos. Cada quadradinho é 40 milissegundos, então 11 quadradinhos, 440 milissegundos. Então, as medidas mais importantes para a toxicologia são QRS e QT. Então, QRS menor do que 3 quadradinhos, menor do que 120 milissegundos. O intervalo QT, olha que vocês veem o intervalo QT que vai bem do início da onda Q até o final da onda T, tá certo? Então, esse intervalo não pode ser maior que 11 quadradinhos, 440 milissegundos. Para homem, a gente tem 3 medidas. Para homem, 450 milissegundos é o limite. Para criança, 460. E para mulher adulta, né, 470 milissegundos. Mas se for maior que 12 quadradinhos, que é 480 milissegundos, já é alterado para qualquer sexo ou idade. E, então, em geral, é isso que tem que saber, né? Intervalo QRS. Esse QRS nas intoxicações costuma aumentar, vai prolongando, ficando 3, 4, 5 quadradinhos de duração. O intervalo QT, que normal é abaixo de 11, vai ficando 12, 13, 14, 15. Então, isso que mostra a alteração. Então, esse slide 6 que aparece aí para vocês, a internet está um pouquinho lenta. Sabe que aparece para vocês, Virginia e Rafaela? Oi, apareceu... sim, aparece sim. Uhum. Acho que está demorando um pouco para carregar para você, mas para a gente carrega na hora. Ótimo. Então, aqui é o eletrocardiograma normal. Eu até vou... Se eu fizer isso aqui, muda alguma coisa para vocês? Ou não? Para você está aparecendo a imagem minha, que eu vou pegar até a palestra aqui do lado, porque como está tendo esse atraso na nossa internet... Tá. Não, para a gente não muda nada. A gente continua vendo como estava antes. Perfeito. Então, eu vou baixar aqui minha palestra do lado, porque eu vi que está tendo um atraso aqui.
aqui. Beleza. Ok, então aqui nós vemos o eletrocardiograma normal. Aqui nós temos PQRST, né? Onda P. Aqui, por exemplo, onde eu estou aqui com essa setinha vermelha, onda P, esse intervalo PR, o QRS, aqui o intervalo QT, né? Seria isso aqui, ó. Que é onda T, então onda P, complexo QRS, onda T. Então, esse QRS, vocês veem que ele está bem estreitinho, normal, o intervalo QT também está menos do que 11 quadradinhos. Se você perceber, cada digamos, linha mais grossa, vermelha dessa, o espaço entre elas é de 5 milímetros. Se vocês aumentarem, cada quadradinho tem 1 milímetro quadrado. Então, 5 dessas aqui temos 5 milímetros, mais 5, 10. Então, aqui vocês veem que tem menos do que 10, então já dá para saber que o intervalo QT está normal. Então, esse é um eletrocardiograma normal. Aqui nós temos alguns passos para interpretar o eletrocardiograma, que eu gosto de seguir aquele freios F de frequência cardíaca, para vocês sempre lembrarem, R de ritmo, E de eixo, I de intervalos, O de ondas e S de segmentos. São detalhes que talvez, se vocês quiserem, depois a gente pormenoriza, né? Pensando mais em interpretação mesmo de eletrocardiograma. E aqui o slide 8. Então, está atrasando aqui para mim. O que aparece para vocês no slide 8? Sim, sobre o caso clínico. Certo. Então, se é o caso clínico, provavelmente é o primeiro caso clínico que é de parada cardiorrespiratória. Então, vamos começar aí pelo Apolo. Então, o paciente Apolo é um senhor de 40 anos. Então, aqui vou começar pelo primeiro caso clínico. Um senhor de 40 anos, Apolo, que estava muito triste na sua vida. Ele acabou brigando aí com a esposa, divorciou da esposa e estava cheio de dívida, brigou com os filhos e acabou entrando numa depressão. E como infelizmente é frequente um certo machismo, os homens, alguns homens, né, evidentemente isso, tem medo de ir ao médico, não conseguem se abrir e acabou levando tudo isso da pior maneira possível. Tentou suicídio através da ingesta de Paraquat. Então daí ele pensou, vou tomar isso aqui. E mesmo sendo ruim, que o Paraquat ele tem um gosto péssimo, e um gosto e um cheiro horrível, ele tomou lá 100 ml. O Paraquat, por exemplo, é um dos agrotóxicos mais letais da humanidade. Assim. Então, teoricamente, uma dose assim, de 30 a 50 ml, praticamente não tem o que fazer. Por mais que o paciente inicialmente esteja bem, conversando, ele vai morrer. E por mais que a gente faça todas as medidas. Então, se ele tomou 100 ml, que é meio copo americano, então já era. Então, ele chegou à emergência depois de 6 horas que ingeriu aqueles 100 ml, já chegou com uma hipóxia muito importante, icterícia, chegou em insuficiência respiratória, o pessoal intubou, porque ele estava numa frequência respiratória de 30 incursões respiratórias por minuto, uma saturação de 50%, estava com estertor crepitante difuso, estava bem ictérico, com pele pegajosa, uma pressão arterial de 60 por 40 milímetros de mercúrio. E a história, ele chegou sozinho, só sabia que ele era um paciente que trabalhava com agricultura e tinha acesso a agrotóxico. Então, e que ele
sabe que ele até ontem ele estava bem, que teve uma piora de uma hora para outra, assim, que algum conhecido o avistou e levou para emergência. Então, pensando num quadro assim tão agudo e que não tem uma cialorreia, não tem sinais muscarínicos, a gente pode pensar em paraquat. Então, vamos supor que esse paciente chegasse ao hospital e parasse antes de ser entubado. Provavelmente uma parada cardiorrespiratória por hipóxia, então ele teria uma parada em AESP ou assistolia. Então, AESP é atividade elétrica sem pulso, assistolia, ausência de frequência cardíaca, de um batimento cardíaco e também ausência de atividade elétrica. Então, essa parada foi por hipóxia, mas secundária é uma intoxicação por paraquat. Isso é bem comum, pode acontecer. Intoxicação também, como eu falei, por opioides, que é bem frequente nos Estados Unidos, também pode ter aqui no Brasil. Eu vivenciei, o pior plantão da minha vida foi esse, em que vi um colega que estava trabalhando do meu lado morrer por intoxicação por opioide, fentanil. Ele era adicto daquilo, poucas pessoas sabiam ali, teve acesso, conseguiu por algum meio e infelizmente se injetou, não era tentativa de suicídio, era só uma droga de abuso. Parece que ele usava com certa frequência, e apesar dos esforços, há mais de uma hora, e isso é uma coisa importante também, sempre que for intoxicação exógena, a Associação Americana de Cardiologia, American Heart Association, recomenda sempre investir o máximo possível, pelo menos ali uma hora de massagem cardíaca. Vocês não podem desistir rápido, que não é, que muitas vezes resolvendo aquela intoxicação, não ficam sequelas. É bem frequente o paciente, às vezes, com uma hora e meia de parada cardiorrespiratória, voltar sem sequelas, ou com poucas sequelas. Isso acontece muito pouco por outras causas, né? Se não for intoxicação exógena, mais de uma hora e meia de parada, é bem provável que tenha hipóxia cerebral, o paciente fique sequelado numa cama, sem enxergar, sem ouvir, com dificuldade para mobilizar o membro. Então, caso de parada cardiorrespiratória por intoxicação exógena, é recomendado investir o máximo possível de tempo, pelo menos ali uma hora, investir no paciente. Você percebe, principalmente, que é um paciente que previamente rígido, com poucas comorbidades, é um paciente mais jovem, mesmo que seja um idoso que tem que a gente fala que uma escala ali paliativa alta, né? Digamos assim, que é um paciente que tem uma independência, que não é dependente de outros, que não é acamado, que deambula, se alimenta sozinho, que faz as atividades do dia a dia sozinho. Então, esse é um paciente que tem uma chance de sobreviver por muitos anos ainda, né? Então, esse é muito importante que se faça o máximo de esforço para garantir a vida desse paciente. Então, para todos, mas vocês entenderam, né? Que todos, obviamente, merecem o esforço, mas principalmente esses pacientes que ainda têm uma expectativa de vida muito grande, a gente tem que investir. Então, opioides, benzodiazepínicos, barbitúricos, etanol também, vários casos de morte, que às vezes a gente pensa, só um bêbado que está ali caído na rua, mas pode ser alguém que broncoaspirou, bebeu, tomou muita bebida alcoólica, vomitou, broncoaspirou e pode ter uma parada cardíaca também por hipóxia, uma parada em AESP ou assistolia, necessidade de ajuda. Então, é um paciente que pode morrer. Eu lembro de um caso de um estudante de medicina, não faz muito tempo, faz menos de 15 anos, que ele foi a uma intermédia e tomou muita bebida alcoólica, broncoaspirou, vários amigos ali falaram, o cara só está bêbado, só está vomitando ali no chão, e quando foram perceber, ele já estava quase em parada cardíaca, já estava assim com cianose, tinha feito uma broncoaspiração maciça, chegou aí para UTI, precisou fazer uma pneumectomia, então retirou um pulmão inteiro, um lado do pulmão, se eu não me engano, uma parte do outro pulmão também, mas pelo menos um pulmão inteiro ele perdeu e quase morreu. Então, um caso de um paciente jovem, em idade universitária, que por álcool, por exemplo, poderia ter morrido. Então, a gente sempre tem que pensar que os casos que fazem hipóxia, qualquer tipo de intoxicação, né, pode levar a ESP, a sistolia, pode ter parada cardíaca.
e tem que sempre ser tratado. Então, outro exemplo que é interessante, curioso, e obviamente é triste, né? Nos Estados Unidos, vocês conhecem a tal da injeção letal, né? Tem a cadeira elétrica e injeção letal. Injeção letal, teoricamente, ela é mais misericordiosa do que a cadeira elétrica, porque a injeção letal, eles injetam um benzodiazepínico, por exemplo, midazolam, um bloqueador neuromuscular, como pancorona, por exemplo, e por último, cloreto de potássio. Então, o KCl, quando injetado em uma dose alta, pode levar à parada cardíaca em AESP ou assistolia. Então, lembrar que os 5H, 5Ts, alguns aumentam 6 ou 5H, 5Ts, hipercalemia e hipocalemia são causas de parada cardíaca em AESP e assistolia. Então, essa injeção letal é um exemplo de parada cardíaca por uma hipercalemia. Então, aqui nós vemos a assistolia, que é essa linha reta, então ausência de atividade elétrica, e aqui atividade elétrica sem pulso. Se você não olhasse para o paciente, olhasse só para o monitor, fizesse um eletro, ele ia dizer, esse paciente está ótimo, tem uma atividade elétrica maravilhosa. Mas aí você olhando para o paciente, por uma das causas, seja por hipóxia, hipercalemia, hipocalemia, ele está em parada cardíaca. Então, o músculo não está se mexendo. Então, tem que fazer massagem cardíaca. Então, aqui nós temos agora o segundo caso, uma parada cardiorrespiratória com a fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular sem pulso. Então, eu vou colocar o exemplo aqui agora da Hera. Vou usar essa figura mitológica grega, Hera. A Hera, então, é uma senhora de 33 anos que estava muito deprimida, estava sem amigas, essa pandemia, e já fazia uso de amitriptilina, inicialmente uma dose de 25 miligramas, que o médico da unidade básica de saúde aumentou para 50, e foi aumentando gradativamente, né? Estava em uso agora de 100 miligramas por dia, tomava comprimidos agora de 100 miligramas, 4 comprimidos de 25, que ela conseguia na unidade básica de saúde, mas numa ideação suicida, uma situação de desespero, tomou 200 comprimidos de amitriptilina. Ela fez um caldo ali, como se fosse uma vitamina com os comprimidos, colocou um leite e também colocou uma banana ali para tornar aquilo mais palatável, e ingeriu 200 comprimidos de amitriptilina, 25 miligramas. Então, ela teria ingerido uma dose muito alta, ela tem 50 quilos, atingiu mais de 10 miligramas por quilo, que é um caso de intoxicação severa, e só foi descoberta por um vizinho que percebeu que estava tudo muito silencioso na casa dela, foi lá bater na porta, percebeu que ninguém respondia, acabou arrombando a porta e encontrou ela caída já em Glasgow 3, em coma. Então ela foi levada para uma UPA e quando chegou lá, percebeu um eletrocardiograma com já uma frequência cardíaca de 130, um QRS bem alargado, ali com QRS de 4, 5 quadradinhos, que dá bem mais do que 120 milissegundos, bem mais do que aqueles 3 quadradinhos, e um QT longo já, com 13, 14 quadradinhos. O normal seriam 11, né? Então, ali, já mostrando alterações prévias que poderiam levar a uma arritmia. Então, qual seria o correto agora, nessa fase? Imediatamente, claro, entubar a paciente, porque ela está em Glasgow menor do que 9, né? Glasgow 8 mais baixo, fazer uma intubação, administrar oxigênio, deixar em ventilação mecânica, e imediatamente fazer o bicarbonato de sódio, 8,4%, que é um antídoto quando tem esse QRS muito largo. Então, QRS maior do que 120 milissegundos ali, fazer o bicarbonato de sódio, como ela tem intervalo QT longo, o QT corrigido dela dava acima de 600 milissegundos, normal até 470, então já tinha que fazer também o sulfato de magnésio 2 gramas IV.
Então, infelizmente, na correria de uma UPA, e também o pessoal não conseguiu ligar na hora, só ligaram depois que a paciente teve uma parada cardíaca em fibrilação ventricular. Daí fizeram as medidas, fizeram a desfibrilação, continuaram fazendo as medidas e a paciente voltou muito hipotensa, chocada, e ligaram para o Ciatox. Nós indicamos o bicarbonato de sódio, sulfato de magnésio, e como ela estava chocada também, caso não voltasse uma pressão arterial normal, a gente indicou a emulsão lipídica. Então, esse é um exemplo, assim, estou contando uma história baseada em fatos reais, né, que já aconteceu, com nome fictício, mas que isso pode acontecer em caso de antidepressivo tricíclico, ácido valproico, uma das principais causas de morte atualmente, por intoxicação. As duas principais, antidepressivo tricíclico e ácido valproico, barbitúricos, como fenobarbital, e inibidor da recaptação de serotonina. Então, aqui nós vamos ver um eletrocardiograma, indicando aqui uma fibrilação ventricular. A fibrilação ventricular faz esses QRS totalmente irregulares, né? Esdrúxulos, assim, seria como se tivesse o coração, ele tivesse, ao invés do batimento normal dele, ele está assim, ó, está fibrilando. Ele está numa frequência muito alta, acima de 300 batimentos por minuto, próximo a 600. Então, ali, entre 300 e 600 batimentos por minuto pode chegar. Então, ali ele está fibrilando. Aquilo não leva nada de sangue para os tecidos do corpo. Então, aquilo faz uma hipóxia tecidual enorme, leva a parada cardíaca, e o tratamento para fibrilação ventricular e torsade de Points, na hora é o choque, fazer desfibrilação elétrica. Então, usar o desfibrilador externo, chocar, e logo depois que fizer esse choque, ou concomitante, já tem que administrar ali o caso de intoxicação exógena, do bicarbonato de sódio com sulfato de magnésio. Então, muitos casos que nós vemos aqui, na literatura médica, o bicarbonato de sódio e o sulfato de magnésio, eles salvam vidas. Muitas vezes é muito mais eficiente do que a amiodarona e outros antiarrítmicos, como a lidocaína, por exemplo, metoprolol, seja o que for. O bicarbonato de sódio, em caso de intoxicação exógena, ele salva vidas, assim como a emulsão lipídica. Então, aqui, nós temos aqui esse terceiro caso. Até o momento, todo mundo entendendo. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem perguntar. Então, estou passando casos clínicos aqui, a Rafaela ou a Virgínia, se vocês tiverem alguma dica, se não estiver muito compreensível, vocês podem me interromper, fazer alguma pergunta, tudo bem? Beleza, Denilson. A gente também tem disponibilizado ali nas notas compartilhadas um formulário, caso as pessoas quiserem mandar dúvidas por ali, mas podem se sentir à vontade de mandar as dúvidas aqui no bate-papo mesmo. E no final a gente lê as perguntas, tá? Okay. Mas tá tudo certo, tudo indo tranquilamente. Ok, perfeito. Então, esse terceiro caso é o caso do senhor Hércules, que é um senhor de 60 anos, que faz academia desde os 20 anos, assim, e é um senhor muito forte, que pesa 100 quilos, e que ele tinha um companheiro e assim, teve uma discussão muito calorosa com o companheiro. Ele já tinha histórico de depressão e acabou, já fazia uso de ácido valproico. Ele, na verdade, tinha transtorno bipolar, fazia uso de ácido valproico, ali uma concentração de 500 miligramas ao dia, e acabou ali tomando 5 comprimidos de ácido valproico. Então, usuário crônico, que tem uma intoxicação aguda subcrônica. Então, estou me baseando num caso, aparentemente, tem nome fictício, mas eu já atendi um caso assim, certo? Então, só estou mudando um pouquinho a história, mas atendi um caso assim, e o paciente chegou à emergência, levado pelo companheiro, já rebaixado, em Glasgow 3, foi necessário entubar já na admissão, fazer uma intubação endotraqueal, e o paciente, no primeiro eletrocardiograma, ele já apresentava essas mesmas alterações.
um QRS bem largo, um intervalo QT longo. Assim que foi ser administrado ali o bicarbonato de sódio e o sulfato de magnésio, antes dessa administração, ele já evoluiu para uma taquicardia ventricular sem pulso. Então, taquicardia ventricular, diferente da fibrilação ventricular, vocês veem que é um ritmo que vocês parece assim, como se fossem várias montanhas, né, muito parecidas umas com as outras. Então, vocês têm esse QRS mais ou menos regularizado, né? É diferente da fibrilação ventricular, que é bem desorganizada. Então, se o paciente tem essa taquicardia ventricular e tem pressão arterial, que você consegue medir, se tem pulso, que você consegue medir ali no pulso radial, ou ulnar, no pulso carotídeo, ou mesmo no femoral. Então, a taquicardia ventricular com pulso, o tratamento não é choque na hora. Você até pode fazer uma cardioversão elétrica, cardioversão sincronizada. Mas se é um ataque cardioventricular sem pulso, o tratamento é choque, né? Desfibrilação. Você carrega o desfibrilador em 200 joules, se for esse bifásico, né, 200 joules, e coloca bastante ali um gelzinho para não queimar o tórax do paciente e descarrega aqueles 200 joules. Você afasta, todo mundo se afasta e descarrega. Depois volta a massagem cardíaca, pelo menos até completar um ciclo de 2 minutos. Então, esse é o tratamento correto. E em caso de intoxicação exógena, sempre lembrar, em caso de FV, TV sem pulso, do bicarbonato de sódio e sulfato de magnésio, tá? Então, esse é um exemplo. Terceiro exemplo, aqui agora nós vemos nesse slide 14. Está demorando um pouquinho para abrir para mim. Deixa eu ver. Vou conseguir baixar aqui. Só um minutinho. É o quarto caso. Ótimo. Então, agora, esse quarto caso, nós temos aqui, é um caso do Zeus, é um rapaz de 26 anos, que é estudante na verdade, do doutorado no direito. Ele é um advogado, está fazendo seu doutorado em direito, e foi para uma festa com uns amigos, uma festa comum, assim, e ele fazia uso recreativo, assim, de cocaína, só que aquela noite ele estava muito estressado, ele queria, digamos assim, afogar as mágoas, tomou bastante bebida alcoólica e foi cheirou ali 2 gramas de cocaína, mas como ele não estava acostumado, então ele acabou tendo uma overdose de cocaína. E naquela overdose ficou excitado, ficou com midríase, uma taquicardia, frequência cardíaca de 130, 140, pressão arterial de 230 por 120, chegou assim muito agitado, sentindo muita dor torácica, uma dor no peito, uma dor retroesternal, em queimação e eventualmente em aperto, que radiava para membro superior esquerdo, uma sensação de morte, uma angústia assim, e foi levado pelos amigos para a emergência do hospital universitário aqui. E na chegada ele estava com um eletrocardiograma que apresentava uma alteração com supradesnivelamento do segmento ST, que indicava, num contexto de dor torácica, indicava um quadro de síndrome coronariana aguda com supra de ST, que é um caso de infarto agudo do miocárdio, com supradesnivelamento do segmento ST. No caso dele, era um infarto agudo do miocárdio que tinha um supradesnivelamento do segmento aqui de V1, V2, V3, V4, V5 e V6. Para a gente colocar aqui toda essa parede e pegava também um pouquinho de D1 e AVL. Não está mostrando aqui, acho que o AVL não dá para ver direito, mas isso a gente chama de um IAM anterior extenso. Aqui nós temos na caixinha alguns detalhes, mas para a maioria
isso não é tão importante no momento, né? Mas o importante é o seguinte, se vocês pegam um caso de um paciente que é usuário de cocaína, e isso infelizmente, é bem frequente no dia a dia, é mais do que a gente imagina, assim, de qualquer curso, de qualquer faixa etária, de adolescente a idoso, de qualquer classe social, independente se é classe I, D, C, B ou A. Infelizmente, é bem comum o pessoal usar drogas de abuso, e a cocaína é uma das mais usadas, né? Então, a cocaína pode fazer vasoespasmo severo e levar a infarto agudo do miocárdio. Eu já atendi vários casos, talvez até dezenas de casos de infarto decorrente de uso de cocaína, inclusive em pacientes de 26, 24 anos, 29, 30. Então, esse quadro que eu estou passando para vocês é baseado em um caso real que eu atendi. E qual que é a conduta? Então, o paciente tem um infarto com supra, nós temos que, primeira coisa, o que não fazer? Claro que você tem que pensar no contexto de intoxicação. Vai levar para o cateterismo de urgência, indicar um tratamento, AS, clopidogrel, até pode fazer nitrato, não tem problema, mas o que você não pode fazer de jeito nenhum é beta-bloqueador, que faz parte do tratamento do infarto com supra, infarto sem supra, mas nesse caso o beta-bloqueador vai bloquear somente os receptores beta cardíacos e vasculares, né, de vasos, e vai deixar ativos os receptores alfa. Isso vai fazer um vasoespasmo severo em todo o corpo. Então, pode fazer uma isquemia periférica, assim, levar a necrose de extremidades, levar um infarto pior ainda, piorar o infarto, levar a insuficiência renal, porque faz vasoespasmo também de artérias renais. Então, não fazer beta-bloqueador em caso de intoxicação por cocaína. Qualquer tipo de intoxicação, não precisa ser infarto. Então, se intoxicou por cocaína, droga de abuso, não faz beta-bloqueador. Também a gente indica para não fazer aldol, que a gente viu ali que aldol também pode prolongar o intervalo QT, levar mais arritmia, junto com a cocaína isso pode piorar, e também não fazer o Fenergan, né, o prometazina, que também pode piorar, levar mais arritmias e diminuir o limiar convulsivo. Então, o tratamento para esse caso é o tratamento para infarto agudo do miocárdio, com supra, né, cateterismo de urgência, as drogas, exceto beta-bloqueadores, que essas não podem ser feitas. Então, aqui nós temos esse exemplo. Agora nós vamos, se todo mundo estiver entendendo, ok. Caso não esteja entendendo, pode interromper. Então, esse caso 5 é o caso do paciente, da paciente Afrodite, que é uma paciente que era diabética, então uma paciente de 45 anos, que pesava 70 quilos, que também era usuária de insulina regular, insulina NPH. Ela ainda não tinha acesso a essas insulinas de longa duração, e no momento que ela estava muito deprimida, teve problemas financeiros, problemas familiares, ela decidiu acabar com a própria vida injetando insulina intravenosa. Então, ela injetou insulina na veia, e assim que ela injetou uma ampola completa de insulina, na verdade uma seringa, uma caneta completa de insulina, ela já apagou, teve um desmaio na hora ali, perdeu a consciência, teve uma síncope, um rebaixamento do nível de consciência. Ela foi encontrada pelo filho e chamaram o SAMU. O SAMU verificou que estava com HGT de 15, assim que ela foi encontrada, e injetaram para ela ali 5 ampolas de glicose hipertônica 50%, subiu na hora ali para 120, 130, mas eles perceberam que ela acordou rapidamente, mas assim que se passaram 5 ou 10 minutos, ela de novo acabou tendo uma síncope ali, ela foi levada para a emergência, estava com soro glicosado, mas não estava dando conta, chegou à emergência, colocaram mais ampolas, mais ali 5 ampolas de glicose hipertônica 50%, também
deixaram soro glicosado ali a 20%, infusão contínua, e além disso, pediram exames. Ela fizeram um eletrocardiograma, e o eletrocardiograma indicava uma onda, na verdade, aqui nós temos o exemplo de hipercalemia, tá? Não é o eletrocardiograma dela, que é uma onda T bem apiculada. Mas esse caso tinha uma onda T achatada, que já indicava hipocalemia. E na gasometria arterial, que saiu rápido, indicava ali um potássio de 2. Então, lembrar que hipocalemia é muito arritmogênica. Então, é pior do que hipercalemia, muitas vezes. Então, para essa paciente, teria indicação imediata de usar KCl, EV, né, cloreto de potássio EV, claro que lentamente, né, também para não fazer uma alteração ali, também eletrocardiográfica muito importante, não fazer alteração do potencial de ação. Nunca você pode também corrigir distúrbios de potássio muito rápidos, tem que ir devagar, até para não fazer uma necrose, uma lesão ali na veia, né, fazer de repente, uma flebite. E a paciente foi evoluindo bem, aquelas arritmias que ela tinha, que vocês vão perceber quando trabalharem em emergência ou pegarem casos de eletrocardiograma, que as arritmias do potássio podem fazer de tudo. Elas simulam BAVT, simulam supra de ST, simulam taquicardia ventricular. Então, a arritmia do potássio sempre tem que ser um diagnóstico diferencial para casos de arritmia em geral. Então, nesse caso aí de injeção de insulina na veia, o que faz a insulina? Carrega o potássio para dentro da célula, então o potássio sérico cai muito. Então, isso daí acaba levando a um distúrbio ali do potencial de ação no coração e leva a arritmias. Então, o tratamento para isso é o tratamento medido de suporte, administrar potássio sérico e também cuidar ali com a hipoglicemia, né? Então, agora nós vamos ver um outro caso. Nós temos exemplo das alterações que podem acontecer. Então, aqui, ó, a onda T normal, a hipocalemia, como deixa esse caso que eu falei para vocês, seria de hipocalemia, a onda T fica bem achatada, a hipercalemia, a onda T entenda. Também vocês podem ter em paciente, por exemplo, renal crônico, distúrbios do cálcio, uma hipocalcemia, como faz um QT longo, né? Hipercalcemia, um QT curto. Então, só para vocês terem uma ideia que a figura ali mostra. E agora o caso 6. Então, também baseado num caso real, que eu vou mostrar para vocês. Então, o senhor Poseidon é um senhor de 70 anos que trabalhava no campo e trabalhava com abelhas e foi fazer a coleta de mel, só que como ele era muito experiente e aquele dia ele estava muito apressado, acabou não colocando os equipamentos de proteção individual adequado. E foi retirar as abelhas estavam agressivas, acabaram picando esse senhor Poseidon. É um senhor de 70 anos, então, de peso de 70 quilos, que previamente só tinha hipertensão, fazia esse tratamento para hipertensão e acabou sendo picado ali por 300 abelhas. Assim que ele foi picado, ele já foi levado para a emergência, ele chegou lá, estava com muita dor no corpo todo, principalmente em cabeça, em tórax, ele foi picado em couro cabeludo, face, até por dentro da boca, no pescoço, no tórax anterior, posterior. As abelhas entraram pela camisa, vocês vão ver que as abelhas africanas, elas são muito agressivas, elas são kamikazes, são suicidas, e quando elas picam, elas inoculam um veneno, e junto com o veneno, na verdade, elas inoculam um anexo ali do aparelho digestivo, então quando elas picam, elas morrem um tempo depois, porque não conseguem sobreviver. Não todas as abelhas, mas essas africanas que são mais violentas, sim. Então,
ele foi picado por muitas abelhas e desenvolveu essa intoxicação, que é diferente da anafilaxia. Uma abelha, vocês sabem que pode levar a anafilaxia, assim como qualquer alérgeno. Se o paciente tem tendência à anafilaxia, sabe que dipirona, um remédio, pólen, uma planta, uma picada de inseto pode levar à anafilaxia. A abelha, ela tem muitos componentes que são alérgenos, então quem é atópico e é picado por abelha sofre mais do que outras pessoas, então isso é bem comum. Mas quando tem mais de 50 picadas, existe uma possibilidade muito grande de evoluir com intoxicação também pelo veneno da abelha, não só esse risco de anafilaxia, como intoxicação. Então nós temos esse caso aí do senhor Poseidon, que foi picado ali por pelo menos 300 abelhas, e qual que é a conduta em caso de picada de abelha? Nunca retirar o ferrão com pinça, senão você acaba de injetar o restinho de veneno que ficou ali no ferrão. Então você tem que tirar, por exemplo, tem gente que usa cartão de crédito, outros usam a superfície que não tem lâmina, que não tem lâmina ali de uma gilete, por exemplo, qualquer coisa, para ir retirando ali por pressão aqui, e sem pinçar ali o ferrão. Então, nesse caso, eles retiraram tudo certinho, o paciente ficou com muita dor, fizeram hidrocortisona, 500 mg EV, acabaram fazendo prometazina, que a gente indica mais em idoso, é bom evitar, porque pode levar à sedação. O ideal seria fazer um anti-histamínico, hidratar no paciente, deixar em observação, acabaram fazendo até adrenalina, porque ele tinha sintomas de anafilaxia, estava fechando a garganta, porque até abelhas picaram até ali próximo da epiglote dele, a orofaringe estava bem edemaciada, e o paciente teoricamente evoluiu bem, ali naquele atendimento inicial. Mas, esse é um caso real, 48 horas depois, por conta do envenenamento, o paciente ele já estava num local de enfermaria, aliás, ele já tinha sido liberado para casa, ele voltou com um edema agudo de pulmão, com gesto para UPA. Por quê? Porque ele estava com BAVT. Então, isso é um caso real de picadas por abelhas, uma intoxicação muito grave, que é a principal causa de morte por picada de animais peçonhentos no Brasil, é morte por picada de abelhas, mais do que serpente, escorpião, aranha. Então, ele evoluiu com BAVT, por intoxicação das abelhas, fez um edema agudo de pulmão, precisaram passar um marca-passo, só que o paciente foi de mal a pior, fez choque cardiogênico, acabou permanecendo internado na UTI por mais de um mês, infelizmente foi a óbito por conta de sepse, associada à ventilação mecânica, choque cardiogênico. Então, é um caso real de óbito por picada de abelhas. Beta-bloqueadores podem fazer também, sempre descartar quando vocês estiverem na emergência, perceberem bloqueios no geral, BAVT, BAV de segundo grau, BAV de primeiro grau, beta-bloqueador, bloqueador do canal de cálcio, como diltiazem, verapamil, podem fazer intoxicações, ou mesmo sem ser intoxicação, pode levar a essas bradicardias importantes. No bloqueio ventricular total, vocês veem que existe uma dissociação do batimento do ventrículo com o batimento do átrio. Aqui eles ficam totalmente dissociados. E geralmente tem uma bradicardia. A bradicardia é definida pela frequência abaixo de 50 batimentos por minuto. E tem essa dissociação atrioventricular. A palestra já está acabando. Então, um BAV de segundo grau, também mesma coisa, pode ser por conta de abelhas, né? Por exemplo, ou beta-bloqueador. Aqui nós temos hiper ou hipocalcemia, que eu acabei colocando aqui adicional para vocês. E o último caso, vou colocar também um caso real, caso que eu atendi há alguns anos atrás aqui no Ciatox, do senhor, vamos colocar qual divindade grega. Vamos colocar aqui o senhor... Senhor Hades, pode ser? Senhor Hades, é verdade, senhor Hades, ótimo, obrigado. Então, o senhor Hades é um senhor de
66 anos, que trabalhava como agricultor e estava lá plantando, regando, e foi encontrado, depois de umas 4 horas que ele tinha ido para o campo, encontrado caído, desmaiado no chão. Aí, ao lado dele, não encontraram nada, ninguém sabia de nada, era um paciente previamente rígido. Aí foi levado para a emergência e foram, na verdade, pesquisando o que poderia ter acontecido, até que resolveram fazer uma tomografia de crânio e estava lá com um AVC hemorrágico. Daí o pessoal, puxa vida, ele não tinha nada, teve um AVC hemorrágico, será que é aneurisma? Daí algum médico resolveu saber, será que ele tem algum sinal, será que teve trauma? E perceberam picadas, assim, tinha um hematoma bem importante já ali em tornozelo. Então ele tinha sido picado por uma bótopus, provavelmente uma jararacuçu, uma jararaca, que levou a uma alteração de coagulação tão importante que ali a gente não sabe exatamente quanto tempo depois, né? Mas em alguns casos pode evoluir com alteração de coagulação assim, em minutos a horas e levou a uma hemorragia intracraniana. Esse paciente ele acabou sobrevivendo, mas quase morreu, precisou depois passar por neurocirurgia, fazer craniotomia, recebeu o soro, 12 ampolas do soro, caso leve 3 ampolas, caso moderado 6, caso grave 12 ampolas, então recebeu 12 ampolas do soro antibotrópico e acabou evoluindo bem depois de uma internação um pouco prolongada, mas então esse é um exemplo de hemorragia intracraniana. Mas o que isso tem a ver com o eletrocardiograma? Agora vocês vão dar um diagnóstico de House, quando vocês virem um eletrocardiograma assim, vocês vão falar, impressionar muita gente que não sabe disso. Olha, vocês vão falar, eu consigo dar um laudo de AVC hemorrágico pelo eletrocardiograma. A pessoa fala, o que é isso? Tá louco, rapaz? O que é isso? Como é possível um laudo de... Como você vai saber que teve um AVC hemorrágico pelo eletrocardiograma? Muito simples. Quando vocês virem um eletrocardiograma assim, como esse que vocês têm a chamada onda T cerebral, que é uma onda T muito profunda, geralmente é maior do que o complexo QRS, do que até a onda S, né? Então, se vocês veem um paciente com rebaixamento do nível de consciência, que uma suspeita geral, que você não sabe se é intoxicação, se é um AVC, se foi um trauma, se morreu, se teve morte cerebral já, vocês veem essa onda T cerebral aqui que se chama, então isso é um caso de um AVC hemorrágico. Então, pelo eletrocardiograma, vocês conseguem diagnosticar até AVC, para vocês verem como é importante o eletrocardiograma, né? Então, poucos casos podem confundir. Claro que alterações eletrolíticas também podem levar a algo parecido, mas em quadro clínico que se encaixa com isso, em essa onda T cerebral, é AVC hemorrágico. Então, meus queridos, muito obrigado. Era isso que eu queria passar para vocês. Já foi em torno de 1 hora e 8 minutos da palestra. Não quero me estender muito, porque senão começa a ficar cansativo. E alguém tem alguma dúvida? Algum comentário? Quer comentar alguma coisa? Muito obrigada pela palestra, Edmilson. Foi muito enriquecedor. Eu, da farmácia, não entendo muita coisa, mas a gente recebeu aqui no formulário de presença vários comentários falando que foi uma ótima aula, que foi um tema muito interessante, que é pouquíssimo discutido no curso de medicina, e também dando os parabéns. Então, acho que foi muito proveitoso. No momento, nós não temos nenhuma dúvida no formulário de dúvidas, mas se alguém tiver alguma dúvida e quiser mandar aqui no chat, pode ficar à vontade. Eu que agradeço, Virgínia, pela oportunidade. É sempre uma honra poder falar com vocês. Eu tenho, se Deus quiser, algum dia eu ainda vou poder ser professor aí na universidade, porque eu tenho tanto interesse, sabe? Espero que algum dia eu possa poder ajudar vocês aí, porque a gente, como eu disse, a gente sempre aprende, né? Na verdade, a gente é aluno. Só muda ali, no fundo a gente sempre é aluno, né? Aluno a gente é na vida
inteira. Eventualmente, a gente pode estar na função de professor, mas a gente sempre está aprendendo com vocês também, e preparar essa aula acaba organizando o pensamento, e é muito interessante. Obrigado. E para quem é da farmácia, eu acho que o mais importante para vocês, para quem for trabalhar no Ciatox, é perceber isso do QRS, do intervalo QT. Não precisa saber os pormenores, não é a função de vocês diagnosticar isso na emergência, mas vocês podem ajudar até os médicos e outros profissionais a prestar atenção nisso daí, sabe? Nós temos uma calculadora, que até foi um tema do meu mestrado, que está no DataTox. Então, é interessante depois vocês darem uma pesquisadinha, quem trabalha no Ciatox, como colocar o eletrocardiograma lá na calculadora, que está em eletrocardiograma, você insere a foto do eletro e ali consegue medir o QT corrigido, consegue ver o QRS, precisa fazer ou não bicarbonato de sódio, sulfato de magnésio. Então já está disponível para o Brasil inteiro, mas a gente tem usado pouco ainda. Eu acho que isso daí pode ajudar bastante a resolver assim, as dúvidas dos médicos, né, na atenção da emergência e também nossa, né? A gente pode ajudar bastante com isso daí. Então quem quiser pode usar, quem tiver dúvida também, quiser conhecer esse projeto aí, essa calculadora, depois pode entrar em contato com a gente. Eu acho que a professora Cláudia deve ter alguma senha de usuário, assim, de estudante, que ela deve permitir o pessoal fazer treino ali. Com certeza, é uma ferramenta muito boa. Eu vi essa apresentação do seu mestrado ali para o Ciatox e realmente é algo muito bom, facilita, né? Eu vejo que para a gente já é difícil e eu vejo as pessoas também comentando, né, profissionais formados, que eletrocardiograma é algo complicado e que precisa realmente de muitos pormenores ali para entender ele bem certinho, mas toda ferramenta que vem para auxiliar ali no diagnóstico, com certeza é engrandecedor. Então é isso, eu gostaria de agradecer. Não, terminamos a palestra sem dúvidas, então creio que foi muito esclarecedor o tema e toda a explicação. Muito obrigada pela aula, muito obrigada pela presença de todos também. Fiquem ligados, a gente agora só repassando as informações que foi falado lá no começo para alguém que tenha chegado atrasado. Teremos então, agora começamos um novo ciclo de apresentações, né, de reuniões. Então, teremos apresentações até julho, fechando esse primeiro ciclo. Então, para conseguir ali o certificado, precisa participar de 75% de 6 reuniões, né? Mas então é isso, gente. Muito obrigada pela participação, muito obrigada, doutora Demilson, pela palestra. E nos vemos na próxima reunião. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Boa noite. Eu que agradeço. Boa noite.